Em Brasília, a bancada catarinense vai indicar quase 100 milhões de reais para prevenir desastres naturais aqui no estado. Paulo César tem as informações, está chegando ao vivo. Bom dia, PC. Bom dia, Marta. Olha, notícia boa. Dá até um ânimo, né, quando a gente fala em desastres climáticos em Santa Catarina, já que é um estado que é susceptível a novas crises como já enfrentamos em 2008, 2011, 13, 15 e anos recentes, como 23, por exemplo. Pois é, o valor total é de 95,4 milhões de reais, a previsão de pagamento de emendas por meio do Fórum Parlamentar Catarinense. O que é o Fórum Parlamentar Catarinense? É o grupo de deputados federais e senadores que representam Santa Catarina em Brasília. Esses recursos deverão ser aplicados diretamente em obras preventivas em Santa Catarina. Aí, o governo do estado é que será o responsável por indicar essas obras. Isso traz mais alívio para quem mora em regiões mais críticas, como o Vale e Alto Vale do Itajaí, por exemplo. Só que aí a gente enfrenta um outro dilema. Esses recursos não fazem parte de emendas impositivas, são emendas além que são destinadas aos parlamentares. E aí não há segurança jurídica nenhuma para o pagamento por parte do governo federal. No entanto, o Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional confirmou que fará o repasse dos recursos para o governo catarinense. E aí a gente enfrenta um outro problema, que é a legislação eleitoral, que tem algumas limitações neste ano. Tudo indica que esses recursos devem vir para o Estado após o governo federal, o governo do Estado implantar ou aplicar também uma destinação correta para esses recursos. E hoje, nesta quarta-feira, a emenda, ou pelo menos a sugestão, deverá ser encaminhada, protocolada pelos parlamentares catarinenses lá em Brasília, junto ao governo federal, garantindo aí então um repasse desses recursos. Houve até um conflito de informações entre o governo de Santa Catarina e o próprio Ministério da Integração. No dia 10, o governador chegou a mencionar o bloqueio de cerca de 80%, 90% dos recursos que viriam para esse tipo de obra. E aí, o que aconteceu? No dia anterior, o Ministério da Integração já havia publicado um documento informando que haveria esse bloqueio por falta de destinação especificada pelo governo catarinense. Tudo solucionado, agora é esperar que esses recursos venham para o estado catarinense e que sejam aplicados o quanto antes. Porque se nós levarmos em consideração o projeto JAICA, desenvolvido entre 2008 e 2011, pós-cheias no Vale do Itajaí, até hoje muito pouco foi feito. Recentemente, o governo de Santa Catarina anunciou e deu a ordem de serviço para a dragagem do rio Itajaiaçu no Alto Vale do Itajaí. Só que esse desassoreamento, ele é paliativo. Obras naquela região precisam ser mais intensas, como, por exemplo, o melhoramento do Itajaiaçu. São essas obras que merecem esses recursos que devem vir de Brasília. E é esperar para que esses recursos sejam alocados ao estado catarinense. Marta.